Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, que neste dia 1º de março, o primeiro domingo do mês de março de 2026, não nos esquecendo que do próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, se assim o Senhor nos permitir, estarmos juntos e reunidos no nome santo do nosso Deus. Somos gratos a Ele, acima de tudo e todas as coisas, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos, compartilhando, ouvindo, compartilhando a palavra com alegria, ouvindo a palavra do Senhor com alegria no coração. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Maravilhoso e santo Deus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por mais uma semana de bênçãos, de vitórias que o Senhor tem nos concedido. Dificuldades vieram, mas o Senhor nos concedeu estarmos aqui e estamos alegres por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. As bênçãos que vêm de tuas santas mãos são para a honra, louvor e glória do teu santo nome. E nós te bendizemos e te louvamos por esses poucos minutos que possamos estar reunidos e que o Senhor esteja falando com cada um de nós através do teu Espírito Santo, aceitando ao nosso louvor e que possamos estar alegres em poder compartilhar a tua santa palavra, que podemos estar alegres em podermos estar em união, em comunhão com esses teus filhos e também aqueles que estão nos vendo neste momento através de um vídeo. Que o Senhor esteja ali, na casa, na família, no lar de cada um desses teus filhos. É o que nós te agradecemos e te pedimos as tuas santas bênçãos. Amém. Mas, queridos irmãos, então mais uma semana tem se passado. Chegamos até o mês de março, 2 meses já se passaram deste ano, e o tempo corre mais do que eu. E temos hoje por nosso tema o título Eu Creio. Então, esse deve ser o desejo da nossa vida em crer como o Senhor Jesus quer de cada um de nós, da forma que Ele quer que creiamos nele. O nosso texto, para meditarmos alguns minutos, está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 9 e versículo 29. Um texto bem conhecido dos irmãos, de uma passagem também de grande importância. Marcos 9, capítulo 9, versículo 29. E disse-lhes, o Senhor Jesus, não? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Então, ele está falando aqui, já adiantando, ele está falando sobre expulsar casta de demônios, expulsar demônios. E aqui ele dá, a princípio, 2 pré-requisitos: oração e jejum. Mas não são somente esses, vamos ver em diferentes evangelhos sobre esse mesmo assunto e poderemos descobrir mais coisas e melhores e mais importantes para nós. 2 hinos da nossa harpa cristã para louvar ao Senhor, o hino de número 243 e o hino de número 106. 2 hinos bem conhecidos e que possamos louvar ao Senhor com alegria. Hino 243 tem por título Ao Abrir o Culto. Amém? Muito bem. 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que a pureza
em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Abençoa os cordeirinhos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Mais uma vez. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia. Graças ao nosso amado Deus e Senhor por este louvor, porque é algo que nós devemos fazer, buscar ao Senhor e louvamos a Ele, porque Ele tem nos abençoado. Ele continua a abençoar a cada um dos filhos, ainda que muitas vezes não vemos com os nossos olhos materiais, mas o Senhor está conosco e somos testemunhas de que Ele permanece fiel e Ele é Deus eternamente fiel. O nosso segundo hino de número 106, que diz: Viva Cristo! E cantemos com alegria, porque Ele é vivo e viva Cristo. 1, 2, 3. Viva Cristo, eternal riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, ó, me faça reluzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória, e a vida prometida que para nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Viva Cristo! Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta paz que nenhum de nós pode conseguir através de tudo aquilo que nós podemos ter neste mundo presente. Mas esta paz que muitos buscam e muitos não encontram porque buscam em diferentes lugares. Mas nós sabemos que esta paz nós podemos encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E somos testemunhas que até hoje e eternamente o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso lugar de abrigo e somos gratos a Ele por esse louvor que o Senhor nos concedeu. Viva Cristo, a rocha. Amém. Então, agradeço ao Senhor por livramentos que o Senhor tem nos concedido
ainda que muitas vezes as pessoas pensam que não se deve mencionar ou não se deve falar sobre, mas chegamos até aqui pela graça do Senhor, que tem nos dado saúde e forças, a proteção, o cuidado e o livramento. E que os irmãos estejam orando uns pelos outros, lembrando-se daqueles irmãos que nos veem pela internet, que o Senhor ali esteja também abençoando cada lar, cada família. Esse deve ser sempre o desejo do nosso coração, de ver e saber que os irmãos têm sido abençoados pelo Senhor, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, vamos orar uns pelos outros. Este é hoje o pedido do meu coração. E que o Senhor ali esteja abençoando a cada um. Então, vamos ouvir também os nossos queridos irmãos que estão conosco neste momento, para que possam expressar aí. Paz do Senhor a todos. Quero agradecer, né, a Deus, principalmente, mais uma semana, né? Deus tem abençoado, às vezes está um pouco puxado, mas não vamos reclamar, né? Senão Deus põe a gente para descansar, né? Glorificar o nome do Senhor em tudo e todas as coisas, né? Porque em Tessalonicenses, se eu não me engano, 5:1 diz: em tudo dai graças, né? Então vamos dar graças a Deus em tudo. Vamos estar orando, né, irmãos, pelos os países vizinhos, né, que toda essa guerra, tudo que está acontecendo não venha nos afetar, né? Pessoas, irmãos cristãos que tem lá, né, também, né? Que Deus possa guardar. Peço oração pelo meu filho também, né? Deus tem guardado ele, choveu muito em Peruíbe, e que ele possa, no momento certo, fazer a obra na vida dele, trazendo ele de volta à casa do pai, né? Que ele anda perdido fora da casa do pai, mas a honra e a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei quando se cumprirá, mas eu creio. Amém? Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas as orações dos irmãos. Deus abençoe. Paz, irmãos, paz e graça. Gratidão pela semana que se findou. Foi uma semana bem puxada, ainda estou acordando, saí daí aqui, mas tudo bem. Queria reforçar o espírito de oração do meu marido. Temos visto só notícias de guerras. Já está escrito na palavra que nos dias finais ouviríamos rumores de guerra. E o negócio está feio. Vamos orar pelos irmãos cristãos, pelos não cristãos que alcancem a Cristo, quem sabe no momento desse de crise, eles enxerguem a Cristo. Nossos irmãos também no Brasil, no Sudeste, que Minas e Peruíbe, né, a litoral sul do Brasil foi bem afetado. Vamos orar por nossos irmãos de Minas, que está feia a situação lá. Tem amigos em Juiz de Fora, graças a Deus, deram notícias. Eu estava preocupada essa semana, eles disseram que estão bem, estão em lugar seguro. Infelizmente, o emprego da minha amiga dos Estados Unidos, do marido dela, o marido não passou na entrevista, né? Mas vamos continuar orando que Deus vai abrir alguma porta de trabalho para ele, né? Então é isso, gratidão. Paz, irmãos. Graças a Deus a semana foi abençoada, apesar de termos a Keiko ter ficado de licença agora, né? As próximas 3 semanas vai ser dureza para ela, porque ela vai ter que ficar repousando, mas eu creio que Deus tem posto a mão dele para abençoar a gente, né? E que essa semana seja uma semana abençoada. Entregar esse mês de março na mão de Deus para que ele possa fazer as suas bênçãos em cima de todos nós, né? A paz, meus irmãos. Queria agradecer pela semana que você passou, né? Como o Anderson falou, eu tive que tirar essas 3 semanas de repouso, né? O médico falou, né? Meio que exigiu que eu tirasse, né? Então eu vou ficar 3 semanas em casa agora, né? Não sei como é que vai ficar meu serviço, não sei se eles vão me trocar o meu serviço, me trocar de lugar, eles falaram que não dá para trocar,
né? Então, não sei se vão conseguir trocar o serviço que eu faço, né? Entreguei na mão de Deus, né? Então, vamos esperar para ver, né? Que Deus abençoe essa semana que vai entrar. Bom dia, boa noite. まだ友達から連絡が来ないんで、ちょっと心配はしてるんですけども、3月に入ってちょっと暖かくなったら、ちょっともう一度連絡取ってみようと思ってます。もう一人の山の上の友達は、ちょっと今寒いんで、ちょっと休んでるんですけども、またちょっとぼちぼち体を動かしながら見ていこうと思ってます。以上です。Oi, eu? Então, bom dia, boa noite, a paz do Senhor para todas. Meu esposo pediu para continuar orando, né, pelos amigos dele, as mesmas orações, não tem tido notícia, né, então ele pretende mais para frente, né, ligar, né, porque não vem notícia, né. Então, eu gostaria também orasse, né, porque começou a guerra, né, Irã também, então não gostaria que eu orasse, né, mas creio que não está fácil, né, Israel, Irã e, né, e os países que estão em guerra, né, as pessoas não têm descansado, e que muitos sejam salvos, né, muitos sejam salvos, muçulmanos, né, passando por isso, né, por dificuldades. E tem objetivo, né? Tudo tem um objetivo, né? E eu creio que estamos no fim, então a gente tem que preparar muito espiritualmente e materialmente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, materialmente, principalmente espiritualmente, né? Vamos chegar a Deus muito mais, né? A cada dia mais. Encher-nos do Espírito Santo. Amém? Ai. Amém, irmãos, graça e paz. Os dias realmente são difíceis, né? A gente praticamente começou o final de semana com essa notícia de guerra estourando. É sempre uma situação complicada. Mas acho que reforçando o que o nosso irmão Sebastião sempre fala, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que a gente espera. A gente sabe que os finais dos dias seriam assim. E talvez a coisa possa não melhorar. Mas a nossa esperança não está nesse mundo. Nesse mundo aqui não tem uma solução. A nossa solução está em Cristo, então Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e vamos nos apegar a Ele, né? Mas mesmo assim, ainda estamos aqui, então pedimos oração para que realmente o Senhor vá à frente. Nós temos alguns conhecidos que estão no Oriente Médio, por conta da igreja, alguns irmãos são militares, e teve um casal que mudou para lá, acho que no início de 2025, para pro Catar, se eu não estou enganado, eles foram. E a base foi atacada também esse final de semana. Né? Então, são pessoas que, assim, a gente sabe que tem cristãos, né? Mas quando a gente tem pessoas que conhecem, a gente fica mais preocupado ainda, né? Então, pedindo para que o Senhor guarde a vida do Adam e da Rico, que estão lá. E pedindo ao Senhor também, agradecer ao Senhor também pela semana. A semana foi bastante cansativa. Tive 2 dias fora do estado. E essa semana eu vou ter que viajar mais 2 dias. Então, pedindo para que o Senhor vá à frente, dê graça, dê sustente e também capacite a mim e aos meus colegas de trabalho para a gente consiga performar bem essa semana aqui e glorificar o nome dele através de um bom estado de trabalho. Amém? A irmã Bianca e a irmã Lucinete, que tem estado conosco. Graça e paz a todos. Agradecer a Deus pela semana que passou, né? Pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Aleluia. Por Ele nos conceder a cada momento na sua presença. E também pedir a Deus que esteja nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, nos dando uma semana abençoada, conforme a graça e a paz dele. Amém. E também pedir pelo nosso visto, né? O meu, do meu filho e da minha filha,
Que Deus esteja abençoando a nossa família, meu esposo e a família dele também, e a todas a família de todos que aqui participam também. Aleluia. Amém. Muito obrigado. Irmão Sebastião. Graça e paz. Graça e paz, irmão querido. Só gratidão. Gratidão Amém, a Deus, né? Por tudo, pelo ar que respiramos, pelo ar da sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelos seus cuidados sobre nossas vidas. Gratidão a Deus porque as coisas que a gente acha que é para a gente fazer, quando a gente não espera de Deus, a gente dá aquela tropeçadinha, né? Mas quando a gente espera em Deus, tudo vem na maravilha. Então, eu sou muito grato a Deus porque Ele tem abençoado a minha vida mais do que eu mereço. Aleluia. Tem abençoado a minha vida, abençoado a vida da minha família, tem abençoado a vida de quem nos cerca, né? Então, eu sou muito grato a Deus por tudo. E a minha oração é por todas as lideranças de Cristo nessa terra. Amém, Jesus. Para que Deus possa estar acampando seus anjos ao redor e ao derredor, dando a proteção divina, né? Para que todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. Amém. Que todo mundo venha estar se conscientizando, né? Que não é para todo mundo entrar em desespero, porque a realidade é essa. Está tudo se cumprindo, já se cumpriu, e Jesus está voltando. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Samuel. O Samuel está dormindo. Ok. Irmã Bianca, nos ouve? Irmã Luzinete, nos ouve? Pai Senhor. Pai Senhor, querida. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, o cuidado dEle, a fidelidade, a bondade. Aleluia. E continuar pedindo pelo meu sobrinho Rafael, e também pelos meus pais, e pelas situações, né, políticas, econômicas, e para Deus dar força e graça para cada um suportar, né, e pelo Brasil. Deus abençoe. Grato, irmã Luzinete, irmão Alexandre, família. Irmã Bianca, nos ouve? A irmã Bianca está conosco, mas tem trabalhado à noite. Oi! Opa! O vosso pedido de oração. É só agradecer mesmo. Amém. E pedir pela minha família. Amém, Jesus. Então, a irmã Bianca trabalha em horários dobrados de uma pessoa normal e também necessita o descanso para o corpo. É jovem, mas o cansaço vem para todos. Deus abençoe, então, a irmã Bianca e os demais familiares. Vamos ouvir também a irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Também em concordância com a oração dos irmãos sobre a guerra, né, sobre ter a paz mundial, que é difícil, mas temos que orar. E pelo culto de senhoras de quarta-feira, né? De manhã às 8 horas no Japão, da manhã, e 20 horas no Brasil. E pelo livramento de hoje, que hoje eu fui sair da calçada para o carro, aí a Miliane e o Roberto conversando, quase levou meu queixo embora. A parte traseira do carro, ele abaixou meu queixo. Eu parei o carro na beirada da calçada, a Mieko estava do meu lado, a Miliane também do outro lado direito, e eu abri o porta-malas, e aí vou fechar o porta-malas. Quando eu vou fechar o porta-malas, a irmã Mieko tenta descer da calçada, exatamente na altura em que estava abaixando. Eu baixei lentamente, mas e ela foi descer e pegou no canto na boca, mas graças a Deus... Se fosse dente, tinha arrancado. Então, pegou levemente. Isso é obra do Senhor e nós somos gratos a Deus. Por isso que eu falei no começo, às vezes, pequenos livramentos, mas algo bem mais grave poderia ter acontecido. Então, honra, louvor e glória ao Já Senhor. estava naquele estacionamento perto da igreja, fui correndo, pus o gelo e acabou. Está tudo vermelho. Agora está novinha, pô.
Deus abençoe. Algum pedido? Algum pedido? Então, agradecimentos, né? A minha esposa agradece e somos gratos a Deus por esse e por outros que não podemos não ter visto com os nossos olhos, mas são livramentos que o Senhor tem nos concedido. A saúde e as forças vêm das mãos do Senhor. Por isso, somos gratos a Ele. Vamos orar juntos também pelos nossos irmãos que nos veem pela internet. Que o Senhor esteja ali visitando cada lágrima. Soberano, amado Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus benigno, Deus longânimo, Deus fiel. Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Todas as nações lhe pertencem, Senhor, e o Senhor tem autoridade, tem controle sobre todos esses acontecimentos. E todo o cristão deve estar consciente de que os dias finais se aproximam e, como está escrito, cada vez mais vão se acentuar essas dificuldades, esses problemas, guerras, rumores e guerras. E o fim estará próximo, mas esse dia está determinado por ti, ó Deus e Pai. Por isso, enquanto aguardamos a vinda de Cristo Jesus, ó Senhor, nós te pedimos a tua santa, preciosa presença, abençoando a cada um desses teus servos, ó Senhor, em todo o mundo. Aqueles que estão nesses países, que estão em confronto, nesse momento, na atualidade. Abençoa ali, Senhor Pai, com tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento, assim como tem concedido a cada um de nós, os teus servos, os teus filhos. Sabemos que tu és um Deus presente, que os teus olhos estão voltados para tudo aquilo que fazemos, para todas as nossas necessidades. Continua abençoando o nosso irmão Carlos, o seu lar, a sua família, com todas as tuas bênçãos, Senhor, a qual o Senhor tem concedido. E nós te louvamos e te bendizemos, Pai, na vida de cada um desses teus servos. A irmã Harumi, esposa do nosso irmão Carlos, o Senhor também esteja abençoando o seu local de trabalho, o seu ir, o seu estar, o seu voltar, aos familiares, a cada um dos pedidos de orações que a tua serva tem colocado diante do teu trono, ó Senhor Jesus. Atende por misericórdia, porque não merecemos e não somos merecedores de nenhuma de tuas bênçãos, de nenhum dos teus favores. Mas o Senhor é Deus misericordioso, longânimo, benigno e Deus fiel. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e continuaremos buscando a tua face, para que o Senhor, no teu amor incondicional, continue abençoando a cada um desses teus servos. Ao nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, a irmã Maria, sua esposa, que o Senhor ali esteja abençoando a cada um deles, a cada um desses pedidos feitos através do nosso irmão, da nossa irmã, que o Senhor esteja com as tuas mãos voltadas para abençoar, para guardar, proteger e livrar. Ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Keiko, que o Senhor continue dando saúde e forças, agradecido eles estão. Esta dificuldade apareceu, esta dificuldade o Senhor dará a vitória e que o Senhor está no controle da vida da nossa irmã Keiko, do seu local de trabalho, nós sabemos. Por isso, nós aceitamos, Senhor meu Deus, tudo aquilo que vem de tuas santas mãos. Aparentemente não entendemos, mas no dia futuro nós glorificaremos o teu santo nome, porque o Senhor tem um propósito justo, santo e bom em tudo aquilo que ocorre e acontece na vida de cada um dos teus servos. Igualmente, Senhor meu Deus, abençoa o nosso querido irmão Melvin, seu lar, a sua família, o seu ir, o seu estar, o seu voltar, aos pedidos do coração do teu filho. Ó Senhor, agradecido também ele está, porque o Senhor tem estado com eles, tem abençoado ricamente, poderosamente, continuamente a cada um desses irmãos. Aquele pedido de oração sobre aqueles teus filhos que estão no Oriente Médio, que o Senhor ali esteja guardando, protegendo, abençoando e livrando, Pai, por misericórdia, por amor e honra e glória do teu nome santo. Ao irmão Sebastião, à irmã Leia, aos seus filhos, a cada dificuldade, a cada problema que possam estar aparecendo, o Senhor com certeza dará o livramento no momento exato. O Senhor concederá saúde e forças no local de trabalho. O Senhor é Deus fiel que dá discernimento, dá sabedoria,
dá entendimento, lucidez em todos os passos de cada um de nós, os teus filhos. Continua abençoando, por misericórdia, este casal em todos os seus passos e os seus filhos e aqueles que estão próximos dele, ó Deus Santo. A irmã Bianca, que o Senhor esteja abençoando o trabalho das mãos dela, concedendo saúde, forças, perseverança e permanecer na tua presença, concedida, Senhor meu Deus e Pai, com alegria a esta tua filha. Também ela agradece por todas as tuas bênçãos e que o Senhor esteja abençoando os seus familiares todos para a honra, louvor e glória do teu nome santo, ó Deus Pai. A irmã Luzinete, o irmão Alexandre e os familiares, continua abençoando, guardando, protegendo, porque o Senhor os tem abençoado. A irmã Janete, ao seu esposo e ao seu filho, ó Senhor meu Deus, que passam por essa restauração, essa renovação, esse restabelecimento da saúde. O Senhor conceda saúde plena e o resultado, Senhor meu Deus, será para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Continua abençoando por amor e em nome de Jesus Cristo a cada um desses teus filhos. A mim, a minha esposa, aos nossos filhos, aos nossos netos, ao teu servo, a tua serva, que com alegria cumpre o teu querer e a tua vontade. Que as tuas palavras habitem abundantemente e ricamente no nosso coração e um coração agradecido. Te pedimos as tuas bênçãos, ó Senhor meu Deus e Pai, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, Deus esteja nos abençoando por misericórdia mais esta semana e que se inicia e que as dificuldades de cada país ou de diferentes países são dificuldades diferentes, mas todos nós passamos por diferentes tipos de dificuldades, é evidente, né? Mas vamos continuar confiando no Senhor. Então, o nosso texto, e o Senhor Jesus dá uma resposta aos seus discípulos sobre o insucesso deles para expulsar o demônio ou uma casta de demônios que estava sobre um jovem, um jovem de uma certa idade, não sei precisar exatamente, talvez não está escrito. Trata-se em algumas versões de menino e outras de jovem. Então, este menino, este jovem, era possuído por demônios e o pai veio a buscar a presença na presença daqueles discípulos que ele fosse curado, mas não puderam. Então, este seria, assim, o enredo destes versículos anteriores a este versículo 29, que nós lemos no livro de Marcos. Então, este maravilhoso versículo 29, nos informa que alguns espíritos malignos, estamos falando de espírito maligno, não estamos falando assim de algo que eu e você possa pedir ao Senhor, porque é algo de um determinado nível, porque nós estamos confrontando o inimigo diretamente. Quando tentamos expulsar espírito maligno que habita em alguma pessoa. Então, alguns espíritos malignos não são possíveis de saírem da pessoa que o possui, a não ser que o cristão que quer expulsar um demônio ou mais, como é nesse caso, esse cristão, esse irmão, ele tenha um pré-requisito, é que ele tenha uma vida de contínua oração e jejum. Esse é o princípio básico de que o Senhor Jesus respondeu. Esta casta de demônio não sai, exceto com jejum e oração e jejum. Então, este é o conteúdo na íntegra do versículo. Mas o Senhor Jesus já tinha falado aos seus discípulos que eles não precisavam jejuar enquanto o noivo estivesse com eles, ou seja, o Senhor Jesus. Pois
E, nesse tempo, era um tempo de celebração e não de luto. Eles não precisavam estar jejuando, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 19 e 20. Então, é o próprio Senhor Jesus falando. Marcos 2, versículo 19 e 20. E Jesus disse-lhes, podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Uma época de celebração. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então ele está falando conosco, porque o Senhor Jesus já foi tirado da terra e está vivo nos céus. Então, enquanto o esposo estava com eles, enquanto o Senhor Jesus estava com eles, o Senhor Jesus diz que não podem jejuar. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Então, talvez uma das razões porque eles não puderam expulsar aqueles demônios. Nós sabemos que para se resolver deveres grandes e difíceis da nossa vida cotidiana, nós devemos nos preparar melhor e perseverar mais. Então, algumas coisas, alguns reveses, nós resolvemos em minutos, em horas, em pouco tempo. Mas alguns deveres que são maiores e mais difíceis, nós devemos nos preparar melhor e com mais frequência. Mas, nesse caso que os discípulos enfrentaram, a maior razão da falta de sucesso dos discípulos, ou seja, eles não tiveram sucesso porque os demônios não saíram. Então, a maior razão desse insucesso está explicada em Mateus 17. Mateus capítulo 17, dos versículos 19 ao 21. É o Senhor Jesus explicando para eles por que eles não puderam expulsar os demônios. Mateus 17, dos versículos 19 ao 21, assim está escrito. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, ele dá aí agora mais uma outra razão. Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, ainda necessitava mais fé, mais oração e jejum. Então, nós temos visto ultimamente em muitas situações em que irmãos tentam expulsar demônios e o demônio não sai mesmo. Então, esses pré-requisitos aqui foram ditos pelo Senhor Jesus. Então, embora nada seja impossível para aqueles que têm fé e não duvidam, como, por exemplo, está escrito em Marcos, capítulo 11, no versículo 23. Marcos 11, 23, assim diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, muitas vezes eu peço: Senhor, que o Senhor faça isso por mim. Tudo o que pedires, tudo, ou em verdade vos digo,
que qualquer que disser a este monte, ou seja, aquilo que eu pedir ao Senhor, isso não é impossível, mas muitas vezes a minha fé não é suficiente, ou eu duvido. O exemplo clássico é de Pedro. Bom, andou sobre as águas, e aí o que está escrito? Olhou a tempestade ao redor e duvidou, fraquejou, começou a afundar. Então, tinha fé, mas eu posso ter fé em um momento, mas a situação vai se desenvolvendo na minha vida e, de repente, eu começo a duvidar. E aí o que acontece? Eu não tenho a vitória. Então, não podemos esquecer, ter fé é primordial, mas eu também não posso duvidar durante a minha caminhada, até que o Senhor realize aquilo que eu pedi. Não? Então, outro pré-requisito que não podemos esquecer. Eu tenho fé. É só, eu não preciso mais nada, é só ter fé e tudo lhe será feito. Ele andou sobre as águas, mas de repente, então eu posso pedir alguma coisa para o Senhor e durante uma semana ele não resolve me dar. Aí o que eu faço? Já começo a duvidar. O Senhor acho que está ocupado com alguma outra coisa e então ele não pode me atender. Duvidou, pronto, já não vai receber. Por quê? Porque temos que perseverar. Foi o que eu falei, quando nós temos um problema difícil, nós temos que nos dedicar mais e perseverar. Ter mais afinco, nós falamos, mais determinação. Então, no entanto, o nível de fé necessário para se obter a vitória sobre espíritos malignos, que é o nosso texto, nós precisamos também ter esforço, perseverança e a presença de Deus em nós. Alguém pode falar, não, mas não vou expulsar, não vou expulsar demônio de ninguém. E se aparecer um, você vai fazer o quê? Vai sair correndo? Não. Então nós precisamos também já ter nos esforçado e perseverado em estar diante do Senhor. E que a presença do nosso Deus seja viva na nossa vida, porque se aparecer uma situação dessa, o que faremos? E também, algumas vezes, nós somos como o pai do jovem lunático de Marcos, capítulo 9, do versículo 20 ao 24. Algumas vezes eu sou. Então, pode ser que você também pode ser que alguma vez, ou em algumas vezes, podemos nos identificar com com o pai desse jovem lunático. É o nosso texto que nós não lemos, mas assim está escrito, Marcos, capítulo 9, do versículo 20 ao 24. E trouxeram-lhe o menino, né? E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se, escumando. Trouxeram ele diante do Senhor Jesus. 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pronto. Então, o detalhe está, se tu podes fazer alguma coisa. Duvidou. Ele estava diante do Deus Criador de todas as coisas, mas ele não tinha, talvez, fé suficiente, então ele, com esta frase, nos dá a entender que ele duvidou. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Uma resposta segundo a mesma pergunta que ele fez. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então,
um texto muito importante que me ensina e que nos ensina muitas. O assunto aqui é sobre fé e dúvida. Nesse texto, pois o Senhor Jesus chamou os seus discípulos de quê? De geração incrédula, no versículo 19. Ó geração incrédula. Então, Marcos capítulo 9, versículo 19. Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês para resolver os seus problemas, os vossos problemas? Não está escrito isso, eu estou acrescentando. Então, o pai do menino, deste texto que nós lemos, o pai do menino, a princípio, também parece mostrar falta de fé quando ele diz: se tu podes fazer, no versículo 22. Então, parece mostrar falta de fé. Sugere-nos, não está dizendo, não podemos dizer que ele tinha falta de fé. Não está escrito isso, eu não posso concluir isso. Então, o Senhor Jesus percebe que o homem está em dúvida. E faz o quê? E repete a declaração do próprio homem. Porque o homem, se podes, né, fazer isto em meu favor, ou seja, ele responde: se tiveres fé. Então, o Senhor Jesus percebeu isso. Mas, na verdade, o Senhor Jesus queria dizer o quê? Ele queria responder ao homem que tudo é possível ao que crê. Então, ele estava passando esta informação para ele de que ele, o homem, o pai do menino, poderia fazê-lo, poderia recebê-lo, fazê-lo não, recebê-lo, esta bênção, se ele cresce. Então, Marcos, capítulo 5, versículo 34 e 36, nos fornece duas outras oportunidades que dependem da fé. Marcos, capítulo 5, versículo 34, versículo conhecido de muitos irmãos. E ele lhe disse para uma mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. E ela foi curada. Então, a tua fé te salvou. Ou seja, ela precisou buscar ao Senhor Jesus, mas com fé e reverência. No versículo 36, em uma outra situação, de Jairo, que nós sabemos, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, que é Jairo, não está mencionado aqui: não temas, crê somente. Então, o problema foi resolvido à distância e ele, então, recebeu a bênção. Por quê? Não temas, crê somente. E essa pessoa creu. Então, mais duas situações onde necessitou a fé de alguém. E, neste caso, deste filho, deste homem, este jovem com demônios, ao que tudo indica, e que o Senhor Jesus disse, também estava no rol dos pré-requisitos a fé do seu pai. Então, parece, então, que a única coisa que impede de um jovem ser curado é a fé do seu pai. Não? É o que nós lemos desse versículo. Porque se tu creres, o teu filho vai ser curado. Então, ele deu essa resposta maravilhosa que nós lemos, porque ele creu e ainda disse: Senhor Jesus, perdoa a minha incredulidade, acrescenta a minha fé, em outras palavras. Então, o Senhor, o homem, teria que ter a sua fé acrescentada para que o seu filho, o seu jovem, fosse curado. E o Senhor Jesus percebe isso também, pois o homem já tinha expresso a sua falta de fé quando disse: se tu podes. O Senhor Jesus está vendo está sabendo e conhece toda a situação. Mas este homem sabe que não tem fé suficiente. Mas ele quer expressar a sua pouca fé que possui quando ele diz:
eu creio. Então, se ele crê, porque ele tem fé. E aí ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 24. Então, ele tinha fé? Sim. Ele disse, se tu podes. Mas ele tinha fé. Por quê? Porque quando ele disse, eu creio, apesar de ter pouca fé em Cristo Jesus, ele disse, eu creio que o Senhor pode fazer isso. E perdoa-me e ajuda-me na minha falta de fé. Está no perdoa-me, não tem o que acrescentar. Então, a nossa fé não é perfeita em muitos casos. Em muitos casos, sim, a nossa fé é suficiente e torna-se perfeita. A nossa fé também não é suficiente em tantos outros casos. Mas se a nossa fé não é suficiente, nós devemos também pedir ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ter fé o suficiente para agradar ao Senhor e não duvidar. Por quê? Porque este filho, pai, ele fez isso. Ele tinha uma fé que não foi suficiente para agradar imediatamente ao Senhor. E o Senhor deu uma resposta para ele. Mas ele também expressou uma frase que ele titubeou, ele duvidou. Então, às vezes, alguns cristãos são parecidos com esse homem. Eu posso ser parecido com ele, talvez até todo dia. Mas não devemos ser como ele e procurar a não ser como ele, duvidar da providência divina. Mas é o reconhecimento da nossa insuficiência. Então, eu reconheço que eu sou insuficiente e isso é que permite que Deus atue na nossa vida, na minha vida. Porque se eu acho que eu sou autossuficiente na minha fé, a minha fé já está no nível adequado, o Senhor não vai trabalhar, pode esquecer. Então, eu tenho que reconhecer que a minha fé é e sempre será insuficiente. E que esta insuficiência é que permite Deus trabalhar em nossa vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, assim também ocorre, por exemplo, na nossa salvação. Quando nós reconhecemos que somos fracos e pecadores, porque se você não reconhece que é fraco, que não depende de ninguém, que você é autossuficiente, e que você também não está cometendo pecado nenhum, para que você vai querer salvação? Então, quando nós reconhecemos que somos fracos e pecadores e necessitamos de um Salvador que nos perdoe e nos salve da morte eterna e do fogo do inferno. Então, a nossa salvação funciona desta forma. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, que o salário do pecado que eu cometo é a morte eterna e aonde? No fogo do inferno. Para isso, eu tenho que reconhecer que eu necessito de um Salvador que morreu por mim na cruz do Calvário. E não há outro. Então, a maioria dos cristãos sabem que a Bíblia é a verdade e que Deus é que está no controle da nossa vida. Como já mencionamos, como todos os irmãos sempre mencionam. Então, o Senhor está no controle da nossa vida? Sim. E Ele permite que aconteça algo desagradável? Sim. Ele é soberano. Eu vou duvidar, eu vou questionar Ele? Ou eu vou querer viver uma vida sem problemas? Não. Mas, às vezes, nós encontramos problemas que parecem ser maiores do que a nossa fé. Então, parece que não vamos ter fé suficiente. Então, vem um problema, eu busco ao Senhor. Eu busco com fé. Ele pode fazê-lo, mas não só da boca para fora. Eu tenho que ter essa fé no coração. Então, muitas vezes parece que eu não vou ter essa fé suficiente para que o Senhor resolva aquele problema. Quem vai resolver o problema não sou eu. Eu tenho fé que o Senhor pode resolver o problema. Nós pedimos ao Senhor para que Ele nos acrescente mais fé. Senhor, acrescenta-nos a fé, porque esse problema é maior do que eu penso. Então, devemos sempre reconhecer que a nossa fé vem de Deus e não de nós mesmos.
Eu não posso acrescentar a fé, nem a do irmão acrescentar a mim e nem eu acrescentar a fé de ninguém. Somente o Senhor. Então, buscamos ao Senhor para que Ele nos acrescente a fé, para continuarmos caminhando, porque, como ouvimos e sabemos, os dias estão cada vez piores. Então, quando nós vacilamos em nossas decisões, nós devemos pedir ao Senhor mais fé para crer naquilo que parece ser impossível a cada um de nós. Senhor, acrescenta a minha fé, porque aqui parece que não vai dar, não, já chegamos no limite. Então, muitas vezes nós bobeamos, nós vacilamos em algumas decisões. Então, devemos pedir mais fé que seja suficiente para agradar a Deus. Então, o incrédulo não deseja ter mais fé. Por quê? Porque ele pensa que pode resolver tudo pelos seus próprios meios. Esse é um incrédulo, ou o ímpio, como nós dizemos. Mas o verdadeiro cristão sabe e reconhece que a sua fé é e está sempre deficiente. Nunca chegaremos a uma fé total e plena. Por isso, nós sempre pedimos ao Pai para que tenha a nossa fé acrescentada, para poder viver de forma que agrade a Deus. Porque isso é importante e que tenhamos fé, porque o versículo mais conhecido, que muitos mencionam como frase de efeito, sem fé é impossível agradar a Deus. É uma verdade? Sim. Então, o que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Buscar a Ele, para que Ele nos conceda mais fé. Então, nesta frase, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, que foi o que o pai do menino respondeu. Essa é uma declaração de reconhecimento de dependência do Senhor. Eu creio, ajuda-me. Ou melhor, é uma declaração de reconhecimento de dependência do Senhor e de fé nele. Eu creio. Em quem? Em ti, Senhor Jesus. E o Senhor pode ajudar-me na minha falta de fé. E também, esta frase nos apresenta o quê? De que podemos reconhecer que a nossa fé está longe de ser perfeita e de ser ideal para solucionarmos todos os problemas da vida. Todos os problemas, existem dificuldades? Sim. E que muitas vezes parecem ser maiores que a minha fé? Sim, vai continuar sempre aparecendo. Então, desde os dias do Senhor Jesus até hoje, nada mudou. Espíritos malignos continuam afligindo homens e mulheres. Nós sabemos que isso permanece ainda. E muitos cristãos possuem pouca ou nenhuma fé. Então, quem poderá expulsar demônios? Somente os filhos de Deus. Não há uma outra forma. Somente através daqueles que têm uma vida íntegra diante do Senhor. Mas o Senhor continua a nos dizer: se você crer, tudo é possível ao que crê. Bom, vamos fazer como o pai do menino. Tomar como exemplo o pai do menino? Sim. Se buscarmos ao Senhor com o coração puro e com lágrimas, nós receberemos a vitória que com fé esperamos. Amém? Então, a conclusão desse texto, em resumo, é agir como o pai do menino. Porque ele buscou ao Senhor? Sim. Então, vamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor com um coração puro. Eu creio. Então, ele crê. E que o Senhor ajuda-nos a acrescentar a fé. E ele está escrito. E com lágrimas, ele buscou, ele fez esse pedido ao Senhor. Então, nós também devemos o quê? Se necessário, derramar lágrimas junto ao Senhor. Senhor, continua comigo e ajuda-me a recebermos esta vitória que com fé esperamos. Amém? Então, esta deve ser a nossa fé e
a nossa crença, e eu creio de todo o coração que a fé de cada um de nós pode mover a mão do Senhor para nos ajudar em toda e qualquer situação que enfrentamos. Não somente nós, mas quando pedimos com fé ao Senhor para que o Senhor trabalhe na vida de outras pessoas, cristãos, não cristãos e toda e qualquer espécie de dificuldade que venhamos a enfrentar. E se aparecer algum espírito maligno, nós não vamos recuar, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E se estiver despreparado, eu não sei o que poderá acontecer. Então, é melhor estar preparado. Eu não sei o que vai acontecer, a irmã minha falou, só Jesus. É somente Ele. Eu vou orar a Ele e não vou declarar nada, porque nós não podemos declarar nada, e o Senhor é aquele que pode declarar e fazer tudo conforme a vontade dEle. Eu só tenho que pedir ao Senhor e continuar pedindo, em nome do Senhor Jesus. Então, não nos esquecendo que no próximo domingo, querendo Deus, o segundo domingo do mês de março de 2026, Santa Ceia do Senhor. E aqueles irmãos que puderem estar preparados junto conosco, participaremos juntos da Santa Ceia do Senhor. Vamos orar para encerrar este nosso culto ao Senhor. Soberano e amado Deus, mais uma vez agradecidos a Ti, Pai amoroso, por mais esta palavra que o Senhor tem concedido, que ela habite no nosso coração. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Ti, ó Deus e Pai. Mas a nossa fé é tão pequena. Muitas e muitas são as demonstrações que a nossa fé é tão pequena, porque, como o Senhor Jesus disse, se fosse do tamanho de um grão de mostarda e não duvidássemos, muitas e muitas situações, nós teríamos a vitória por Cristo Jesus. Mas o Senhor tem estado conosco e tem dado a vitória em muitas e muitas, se não todas as situações que temos enfrentado. Permanece com os teus servos, com o teu filho e com o teu povo em mais uma semana. Que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo Deus, para louvar o teu santo nome, para ouvir a tua palavra falando ao nosso coração. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e nós te agradecemos e te pedimos a tua santa presença. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe e guarde nossos irmãos queridos em Cristo Jesus, em todos os lugares. Amém.